Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que aborda um sentimento que, olha, parece quase universal hoje em dia: o esgotamento. Totalmente. É um tema muito presente. A nossa fonte é um vídeo de YouTube do canal Adriane Cardson. O título é Aula 1 no Ritmo da Graça. E a nossa missão aqui é tentar desvendar o que essa ideia de viver no ritmo da graça realmente significa, sabe? E se é uma alternativa para o burnout. E o vídeo já começa de um jeito bem direto ao ponto, né? Muito direto. Ele lista uma série de palavras: sobrecarregada, vazia, sufocada, quebrada, exausta, paralisada, até deprimida. É uma lista que, puxa, infelizmente deve ressoar com muita gente. Sem dúvida, a escolha dessas palavras não é por acaso. Elas pintam um quadro muito claro de um estado de crise, né? É um ponto de partida que já cria uma conexão imediata com a dor que a audiência pode estar sentindo. Exato. E logo em seguida vem o contraponto, o objetivo, as palavras opostas: calma, contente, tranquila, descansada. E aí fica a grande questão, né? Como sair de um estado e chegar no outro? A promessa do material é que essa transição é possível. Exatamente. A ponte entre esses dois estados, segundo o vídeo, é a graça de Deus. E antes de a gente avançar, acho importante a gente definir o que a fonte quer dizer com isso. Não é uma palavra que a gente usa no dia a dia com esse peso todo. É verdade. E o vídeo oferece uma definição teológica clássica, mas muito útil. Graça é um favor que não foi merecido. Um favor não merecido. Isso. E o ponto central do argumento é que a graça não tem a ver com o mérito de quem recebe, mas sim com o caráter de quem dá, no caso Deus. Isso é fundamental porque desconecta a ajuda de uma performance. Ah, entendi. Então não é um prêmio por bom comportamento. De forma alguma, é um presente. E é por isso que o título é No Ritmo da Graça. É um ritmo que foi dado, não conquistado. Um ritmo que é dado. Isso já muda toda a perspectiva. Não é algo que eu preciso construir do zero com meu próprio esforço, mas, algo que eu preciso aprender a acompanhar. Precisamente. E a estrutura para aprender a acompanhar esse ritmo, segundo o vídeo, se baseia em 5 fontes, 5 canais através dos quais essa graça se manifestaria na vida de uma pessoa. Ok, então vamos seguir esse mapa. A primeira parada é a fonte da graça de motivação. Motivação é uma palavra que a gente ouve muito em coaching, produtividade, mas aqui o sentido parece ser outro. É outro. A definição é motivos para ação. Ou seja, o que te move. Mas a origem desse movimento é o que difere da visão mais, digamos, secular. A proposta aqui é que a motivação que dura, que não se esgota, vem de saber e conhecer a Deus. Uma motivação que não brota de dentro para fora, da força de vontade, mas é alimentada por uma fonte externa. Isso. Certo, mas conhecer a Deus pode soar muito abstrato. O vídeo torna isso mais concreto. Como alguém, na prática, acessa esse conhecimento? Sim, o material é bem pragmático nesse ponto. Apresenta 2 caminhos bem claros. O primeiro é a leitura da palavra, a Bíblia. A autora usa uma analogia que eu achei bem interessante. Qual? A do testamento. Ela argumenta que, assim como um testamento legal deixa bens, heranças, a Bíblia seria o testamento de Deus, deixando a riqueza da sua palavra para que as pessoas possam conhecê-lo. Uma herança de conhecimento, mas isso pressupõe um nível de letramento, de capacidade de interpretar textos antigos que nem todo mundo tem, né? É um ótimo ponto. E a resposta parece estar no segundo método, que é ouvir a respeito de Deus. O vídeo dá muita ênfase nisso. Isso acontece através de mensagens, de grupos de estudo e, de forma crucial, através de amizades cristãs. Ah, então a comunidade tem um papel central. Central. A autora fala da importância de ter amigos que nos levam aos pés de Cristo. Então, a comunidade funciona como um canal de acesso, sabe? Talvez até democratizando esse conhecimento. A motivação nasce tanto do estudo pessoal quanto do diálogo. Entendi. Não é um caminho solitário. Isso nos leva para a segunda fonte, então. É a da graça de moderação. E aqui o exemplo principal é o perfeccionismo, que é algo que me chama muita atenção. Porque a nossa cultura muitas vezes vende o perfeccionismo como uma qualidade, né? Exato, o sinal de excelência.
Mas como o vídeo desenvolve a ideia de que isso é, na verdade, um problema a ser moderado? Olha, essa parte é um dos pilares do argumento. A autora se identifica como uma ex-perfeccionista e descreve o custo dessa mentalidade como desolador e avassalador. Palavras bem fortes. Muito fortes. Ela fala não só da pressão interna, mas do impacto nos relacionamentos, de como o perfeccionismo a levava a reclamar constantemente de si mesma e dos outros. A moderação nesse contexto é a graça de ajustar as expectativas a um nível mais humano, mais realista. E ela ilustra isso de uma forma muito pessoal, como história sobre o casamento dela, certo? Sim, e é uma anedota muito vulnerável e por isso mesmo muito poderosa. Ela conta que, ao se casar com um pastor, ela projetou nele a imagem de um homem santo, quase sem defeitos. Uma expectativa altíssima. Altíssima. E não só isso, ela esperava que ele adivinhasse os pensamentos e as necessidades dela. Era, assim, uma receita pronta para frustração mútua. Nossa, essa anedota é muito reveladora. Ela basicamente admite que estava colocando uma pressão sobre-humana no parceiro. E o que isso nos diz sobre como essa graça de moderação funcionaria nos relacionamentos em geral. Exatamente essa é a questão. A virada de chave no casamento dela, segundo o relato, foi quando ambos aceitaram a realidade de que são pecadores e que ambos igualmente precisam da graça. Isso introduziu um novo ritmo na relação. Um ritmo mais sustentável, imagino? Muito mais. E a conclusão que o material tira disso é profunda. A perfeição é um atributo que, na teologia apresentada, Deus não compartilhou com a humanidade. Perfeito é só Ele. Portanto, a busca humana pela perfeição não é um caminho para a excelência, mas uma esteira de frustração. É a liberdade de poder ser humano, então, falho, e de permitir que os outros também sejam. Exatamente. A graça de moderação é isso. Uma vez que a gente ajusta as expectativas, parece que o próximo passo é lidar com os recursos que a gente tem ou a falta deles. É aí que entra a terceira fonte, a graça multiplicadora. É uma transição perfeita. Se a moderação lida com as nossas expectativas internas, a graça multiplicadora lida com as circunstâncias externas, especialmente a sensação de escassez. E o exemplo principal é o financeiro, né? É o financeiro. O vídeo descreve a tendência que a gente tem de viver num ritmo desesperado, confiando apenas no suor do nosso rosto e na força dos nossos braços. Essa ideia de confiar numa força maior para a provisão parece ser sobre mudar toda a nossa mentalidade sobre recursos, não é? Sair daquele lugar de ansiedade e controle. É fascinante como essa ideia de graça multiplicadora dialoga diretamente com o que a psicologia chama de mentalidade de abundância versus mentalidade de escassez. Faz todo sentido. A fonte está essencialmente propondo uma troca de lente. Sair da mentalidade de escassez, onde tudo depende do nosso esforço e os recursos são finitos, para uma mentalidade de abundância, onde se reconhece que existem possibilidades além do nosso controle direto. É um ato de declarar confiança de que você não está sozinho nessa tarefa. Isso. E essa mudança de mentalidade parece o gancho perfeito para a fonte seguinte, a graça libertadora. Se a graça multiplicadora me diz para confiar, a libertadora parece dizer para soltar, para entregar. Exato. A analogia que o vídeo usa é bem forte. Qual era mesmo? Entregar o controle do carro, entregar a chave de casa. É a progressão lógica. Depois de moderar as expectativas e confiar na provisão, o próximo passo é abdicar da ilusão de controle. Mas aqui tem uma nuance importante, né? Não é sobre ser passivo. De jeito nenhum. O vídeo propõe uma divisão de responsabilidades que é bem clara. E qual seria essa divisão? Porque a linha entre entregar o controle e simplesmente ser apático me parece muito tênue. Essa é a pergunta crucial, e a distinção proposta é entre responsabilidade e controle. A ideia é, você faz a sua parte, aquilo que está objetivamente ao seu alcance, ok? Ok. Você estuda para a prova, prepara a apresentação, tem a conversa difícil, essa é a sua responsabilidade. Mas o resultado final, a nota da prova, a reação do cliente, a decisão da outra pessoa, isso está fora do seu controle. Ah, entendi. É essa parte, o resultado que não depende de você, que deve ser entregue aos pés de Cristo. A graça libertadora seria a paz que surge ao se focar só na sua parte do trabalho, sem carregar o peso esmagador de ter que controlar o universo. Entendi. É sobre focar no processo,
que eu controlo, e não no resultado, que muitas vezes é incontrolável. Isso por si só já parece um alívio gigantesco. É a definição de alívio. Deixar de carregar um fardo que, na verdade, nunca foi seu para carregar. Então, se a graça libertadora nos ensina a entregar o que a gente não controla, como é que a gente lida com as coisas que estão sob nosso controle? Imagino que a última fonte, a acolhedora, fale sobre isso. Perfeitamente observado. A quinta fonte, a graça acolhedora, é a mais terrena e prática de todas. Ela é descrita como um conjunto de recursos que Deus disponibiliza para nos ajudar a manter o ritmo. É aqui que o espiritual e o físico se encontram, então. Explicitamente. E que recursos são esses? Pelo que eu entendi, não são coisas místicas ou abstratas. De forma alguma. A lista é surpreendentemente concreta e, diriam alguns, até secular. Inclui atenção, tipo estar presente, descanso semanal, boa qualidade de sono, prática de exercícios físicos. Uau, coisas bem práticas mesmo. Muito. Também menciona a importância de manter laços com a família e amigos. É como se o material dissesse que cuidar do corpo, da mente e dos relacionamentos não é só uma boa ideia, mas uma prática espiritual, uma forma de receber a graça. O que é curioso aqui é como a fonte pega atividades que a ciência já recomenda, sono, exercício, comunidade, e as recontextualiza como uma forma de graça divina. Exato. Isso sugere que o sagrado não está só no ato de orar, mas também no ato de cuidar do próprio corpo. É uma visão bem integrada. Extremamente integrada. E isso quebra uma dicotomia que muitas vezes existe entre o sagrado e o secular, sabe? Nessa visão, uma boa noite de sono ou um café com um amigo são tão espiritualmente válidos quanto ler um texto sagrado. E ela dá um exemplo pessoal, né? Sim, da pandemia. De como se reunia com as irmãs pelo Zoom, ela reconhece que não é a mesma coisa, mas era a forma possível de manter o vínculo, de acessar esse recurso da graça familiar. E, por fim, o vídeo menciona a comunhão cristã, a igreja não como um prédio, mas como essa rede de apoio, uma família estendida. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as 5 partes? Parece que estamos falando de um sistema holístico para sair do esgotamento? Exatamente. O quadro que se forma é o de uma jornada. Começa com a motivação que vem do conhecimento, Fonte 1. que por sua vez nos permite moderar nossas expectativas sobre nós e os outros. A fonte 2. Com expectativas mais realistas, a gente pode confiar que nossos recursos serão suficientes. A graça multiplicadora. Isso. Essa confiança nos permite soltar a necessidade de controlar tudo, que é a graça libertadora. E essa liberdade nos abre espaço para, finalmente, cuidarmos de nós de forma prática, usando os recursos que sempre estiveram ali. A graça acolhedora. É um ciclo que se retroalimenta. Sair da sobrecarga para a calma não é um único evento, mas é um processo contínuo de acessar essas diferentes formas de ajuda. A proposta é bem estruturada. Sem dúvida. E essa estrutura toda levanta uma questão importante, que fica como uma reflexão final, sabe? Qual seria? O material nos apresenta, por um lado, a ideia de entregar o controle, um ato de rendição quase passiva na graça libertadora. Por outro lado, a graça acolhedora nos chama para a ação, para a disciplina ativa de praticar exercícios, dormir bem, cultivar amizades. A tensão entre render-se e agir. Exatamente. E a provocação que fica para quem ouve é: como uma pessoa equilibra no seu dia a dia essa entrega com a responsabilidade de agir, onde, na prática, termina a confiança passiva e começa a ação disciplinada para construir e manter esse ritmo da graça? Uma ótima pergunta. A resposta provavelmente não é a mesma para todo mundo. E talvez encontrar esse equilíbrio seja a verdadeira jornada.